eu sempre chego em cursos e as pessoas me trazem cavalos problemáticos e às vezes os redomões, que a gente chama, né? O cavalo que já tem carta na manga, que já passou por algum abuso, alguma situação de violência, eu tento deixar esses cavalos por último. Eu tento trazer primeiro os potros que são intactos, né? E aí eu falo para as pessoas, tá vendo? Ó, esses potros aqui é exatamente isso que eu quero que vocês aprendam. Isso aqui que é o certo a fazer. Porque às vezes num cavalo redomão, a gente tem maiores dificuldades, ele já vem com carta na manga, às vezes se torna violento, já aprenderam a pular, já aprenderam a empinar, se jogar para trás, sei lá, tem várias situações. E muitas das vezes a gente tem que usar outros recursos que não seria necessário se você tivesse feito a coisa certa, né? Então, como eu sempre falo, um cavalo intacto, ele é uma folha em branco e eu escrevo a história dele. E um cavalo traumatizado, na verdade, quando a gente usa o termo problemático, eu às vezes até uso esse termo, mas me policio em não usar, porque na verdade ele não é problemático. Problemático somos nós que mexemos errado nele, né? É um cavalo traumatizado, na verdade. Então ele tem um trauma de alguma coisa errada que alguém fez. Então ele não é problemático. Ele pode te apresentar dificuldades, mas essas dificuldades às vezes é porque ele é um pouco mais dominante, mas se você fizer a coisa certa, você consegue reverter, tá? Mas eu sempre peço a pessoa para voltar a estaca zero e recomeçar ainda no redomão. É importante que você tenha um pouco mais de paciência, você vai ter que investir um pouco mais do seu tempo para conseguir resolver aquela situação de trauma na cabeça do seu cavalo. Mas, volto a dizer, por que será que aquilo aconteceu? Porque, normalmente, as pessoas nos trazem os sintomas, nos trazem os problemas. Que, às vezes, o cara explica, mas a leitura que ele está fazendo também está errada, né? Do que está acontecendo, ou está usando a técnica errada também em alguma situação. Mas o importante é a gente sempre quando o cara está com alguma dificuldade, então aí já entramos numa situação que é um problema de comportamento ou dor. Então você precisa saber se aquele problema é comportamental ou é doloroso, tá? Então, uma das situações que a gente sempre fala aqui, que é interessante a gente repetir, é a situação do side pull, a primeira ferramenta que a gente coloca na vida de um cavalo, né? Depois do cabresto, o side pull. Por que a gente coloca o side pull? Porque, normalmente, os cavalos nessa idade já erupcionou o dente de lobo, e aí a gente evita de usar um bridão no primeiro momento, porque esse bridão vai bater nesse dente de lobo e com isso vai causar dor. E aí esse cavalo pode erguer a cabeça, balançar a cabeça, empinar, não virar, pular. Quer dizer, então, quando a gente já evita a situação do primeiro bridão e se adianta e chama o veterinário, faz todo o trabalho dentário e coloca o side pull, e ainda assim esse cavalo tem esse tipo de comportamento, a gente já eliminou uma causa, né? Que é a presença de um dente de lobo com um bridão. Se eu coloquei, ou se eu não fiz o dente e coloquei o side pull e esse cavalo está tendo esse tipo de problema, quer dizer, o problema não é o dente, a gente tem que buscar o próximo problema. É importante que a gente consiga fazer essa leitura, que a gente consiga se perguntar, né? Ou às vezes perguntar para a pessoa que trouxe esse cavalo se já aconteceu alguma coisa diferente. E o principal, que é o mais difícil para nós, humanos, é ter a humildade de admitir que errou e que você precisa corrigir e muitas vezes mudar.